Um pouquinho sobre as narrativas, né? O que a gente está observando agora nas redes sociais, nos debates? As narrativas se impõem sobre os fatos, né? Isso é o mais importante para a maioria das pessoas. Recentemente eu estava acessando um canal, aliás, canal fabuloso, chamado Hoje no Mundo Militar. Um canal verdadeiramente de história, né? Factual. Pouco opinativo, embora, claro, em assuntos técnicos o autor dê suas opiniões, etc e tal. Mas em função das declarações de um general Mourão, né, do Alto Comando Militar Brasileiro, que ele não falou pelo Alto Comando Militar Brasileiro, mas ele é uma autoridade, né, do Exército Brasileiro. Ele estava avaliando recentemente numa palestra proferida numa loja maçônica, uma vez que ele foi indagado sobre a possibilidade de uma intervenção militar constitucional, como dizem seus defensores, e ele disse que, na verdade, uma vez que as instituições brasileiras não funcionem a contento, né, há uma aproximação de uma situação de perigo em que os militares podem vir a intervir. Bom, eu não vou entrar em maiores detalhes sobre isso. Vamos falar sobre o que eu queria dizer originalmente, né? Então, nesse canal, Hoje no Mundo Militar, o rapaz que produz os vídeos e tal, que produz os textos, que eu não me recordo o nome dele, ele fez uma série, se não me engano, de 3 vídeos sobre o assunto, né? O primeiro foi mostrando quais seriam as consequências do ponto de vista militar de uma intervenção, qual a diferença da conjuntura atual para aquela realizada em 1964, mostrando que naquela em 1964 era muito mais fácil, né? Muito mais homogênea a opinião pública, pelo menos a que era veiculada, né? E ele estava mostrando como havia um certo consenso antes de ocorrer uma intervenção militar, que, segundo a análise dele naquela conjuntura, foi um golpe. Mas veja bem, ao falar em golpe, né, em tomada do poder constitucional de um modo não previsto na Constituição, ele não estava nem dizendo se era bom ou ruim. Ele não estava nem dizendo se era necessário ou não necessário. E está simplesmente utilizando uma terminologia até técnica, né? Embora algumas pessoas prefiram chamar de revolução e etc e tal. Bom, enfim, esse vídeo aí depois surgiram questões nos comentários, né, no canal dele do YouTube, falando sobre, não, que seria bom e tal, seria legal, não seria legal, e legal no sentido de ser apoiado pela lei. E daí ele fez um vídeo mostrando a ilegalidade dessa intervenção militar constitucional, né? Bom, daí é o seguinte, né? Choveu de comentário ofensivo para ele. Choveu de comentário ofensivo, termos baixo calão, muita ofensa contra o rapaz e tal. E daí ele fez um terceiro vídeo mostrando o tipo de comentário que ele estava recebendo. E o que mais me chocou, além disso, porque isso para mim já é uma realidade conhecida, esse tipo de coisa, esse tipo de debate. Na verdade, os que mais se manifestam geralmente são os mais truculentos, são os mais burros. Como disse Humberto Eco já numa frase conhecida dele, né? Hoje em dia nós democratizamos o acesso aos imbecis também, né? Qualquer um fala o que quiser. E na verdade a internet é isso, a internet não é um curso, pode ter de tudo ali, coisas maravilhosas ao mais puro lixo, né? E obviamente que quem fala mais é quem mais se acha certo, né? Que não põe dúvidas, não põe questionamento nenhum ao que acredita, e geralmente a gente mais ignorante, né? Até aí nada de anormal, mas eu fiquei até triste porque é um canal maravilhoso. Eu vou deixar o link ali embaixo, depois vocês podem assistir. E falando nisso, outro dia eu assisti um vídeo sobre a guerra do Vietnã. E o vídeo, o tema dele não era sobre a guerra em si, mas era se é verdade que os Estados Unidos tomaram pau nessa guerra, né? E ele coloca todos os detalhes assim sobre como, por exemplo, militarmente os Estados Unidos ganharam, né? Inclusive assinaram um acordo de paz, chamado Acordo de Paris, mas depois foram traídos pelas forças comunistas e tal. Então ele mostra como politicamente os Estados Unidos perderam, né? Então assim, olha, é um vídeo que o professor de história deveria assistir, porque se eles pegassem o feeling desse vídeo e o jeito de ensinar, não precisaria ter um projeto de lei chamado Escola Sem Partido, porque as pessoas aprenderiam como dar aula, aprenderiam como expor os fatos objetivamente, sem fazer proselitismo político, barato, ideológico, embora, é claro, num determinado momento, uma vez que se abra para opiniões, a pessoa pode se expor tranquilamente. Mas esse vídeo é uma aula de como mostrar um assunto de modo objetivo, sendo que o título dele abre margem para parcialidade.
Ou seja, os Estados Unidos perderam ou não perderam? Eles tomaram uma surra ou não tomaram uma surra? E assim mesmo ele coloca o assunto de forma magistral. Comparando este vídeo com um outro que eu assisti muito tempo atrás, num canal chamado Nerdologia, de nerds, né, que seriam obcecados pelo conhecimento, experts no assunto, daí Nerdologia de história. Logo que eu vi assim, de história, é difícil. E daí eu vi um vídeo sobre o mesmo assunto, sobre a Guerra do Vietnã. Meu Deus, o que eu vi ali foi um rosário de maniqueísmos, de sofismas, que colocava verdades, mas numa lógica, num sistema geral de ideias, mostrando um único culpado. E o mais impressionante nesse vídeo do canal Nerdologia, que depois eu achar, eu ponho o link aí para vocês, é como se a Guerra do Vietnã tivesse só um ator, os Estados Unidos da América. É mais ou menos como eu falar de uma luta de UFC, narrá-la para vocês, ou de futebol, né? Eu vou falar do meu time, o Grêmio. O Grêmio tá jogando com o Botafogo, eu vou falar só do Grêmio, não falar de nenhum passe do Botafogo. Vou falar de uma luta famosa do Muhammad Ali, só citá-lo, não citar o seu oponente. Basicamente, todo o vídeo do canal Nerdologia sobre a Guerra do Vietnã foi isso, uma vergonha. Ou seja, o cara ele não demonstrou só a sua falta de objetividade ao já prejulgar tudo que aconteceu na guerra, como ele só falou mal dos Estados Unidos o tempo todo. Cara, assim, ó, e de um modo muito sacana, porque ele entremeava com fatos, é claro. Mas assim, ele não falou do papel da União Soviética, ele nem comentou direito as ações militares dos Vietcongs, entendeu? É como se assim, os caras foram lá, como se a guerra do Vietnã mesmo tivesse começado com os próprios Estados Unidos. E eles chegaram lá, as forças americanas botaram para quebrar, cometeram genocídio, arrebentaram com o país e foram embora. Pontuadas com as devidas informações factuais, em suma o vídeo do cara foi isso. Então eu vou colocar os links aí para vocês compararem um com o outro. Bom, em suma, o que predomina hoje na internet? Predomina essa segunda metodologia, entendeu? Só se faz o quê? Só se coloca a narrativa. Então, quando esse garoto do canal Hoje o Mundo Militar, que é fabuloso, colocou esses vídeos sobre a intervenção militar, o que se viu foi assim, um teor nos comentários de: se você não deturpa a realidade a meu favor, tu é meu inimigo, eu vou te chamar de comunista. Mesmo que nunca tu tenha professado ou aderido a alguma causa ou valor dos comunistas, eu vou te chamar disso, porque tu é contrário a mim. E eu sou de direita. Então, hoje em dia, nós temos aí o florescimento de uma direita extremamente rasa, com um QI típico de um ungulado, né? De um animal ruminante. E claro que essa direita que está aí se movendo nas redes sociais, ela retroalimenta uma esquerda burra que já é clássica, que já é histórica, com mitos do paleolítico ideológico, né? Então uma retroalimenta a outra. Então qualquer tema, por exemplo, a questão da famosa cura gay, embora não fosse essa a decisão jurídica, né, sobre se gays devem ser curados ou não, mas enfim, sobre a possibilidade de o Conselho de Psicologia não interferir no tipo de tratamento que uma psicóloga deve fazer, se ela acredita ou não que possa tratar o homossexualismo, mas daí que foi chamado pejorativamente de cura gay. Independente do fato que está aí ocorrendo, se é verdade ou não, etc e tal, ou seja, se tu acha um absurdo a cura gay, como eu acho, né, tu é automaticamente taxado de esquerda. Mesmo que eu seja um defensor do Estado de Direito, mesmo que eu seja um crítico das esquerdas, 99%, não sei nem se tem 1% para defendê-la, mesmo que eu seja totalmente contrário ao comunismo, ao anarquismo do século XIX, mesmo que eu seja a favor do livre mercado, mesmo que eu seja a favor das privatizações em larga escala, eu sou taxado de esquerda porque eu acho o cura gay um grande absurdo. Então, quer dizer, o que se impõe é a narrativa, não é o fato. As pessoas nas redes sociais não estão mantendo mais foco nenhum nas discussões, né? Então, esse tipo de coisa, pode pegar qualquer outro exemplo, né? Por exemplo, o Queer Museu, que aconteceu recentemente em Porto Alegre, uma mostra que o grande erro dela não foi expor obras de arte, que não importa se são arte ou não, para mim uma forma de expressão é arte sim, mas não importa se são boas ou más, não importa. O grande erro deles foi fazer uma mostra aberta para crianças, para menores de idade,
que se tu não concorda que deva ser fechado, então tu tem que discutir, tem que endossar que não deva existir limite entre maior de idade e menor de idade. Uma vez que tu admite isso, a amostra foi errada sim, porque ela esteve aberta para menores de idade, inclusive crianças trazidas em excursão de escolas. Tá? E quadros, do meu ponto de vista, de péssimo gosto, né? Mas enfim, cada um gosta do lixo que quiser, né? Enfim, mas a grande questão aí é que se tu tem uma posição mais ponderada, dizendo, não, a amostra pode existir, mas ela tem que ser punida por ter cometido esse erro, né, de não discriminar por idade e não ter um aviso sobre o teor da exposição bem claro, né, é considerado isentão, que no jargão típico das redes sociais é um cara que não fede nem cheira, não é nem assumidamente de direita, nem assumidamente de esquerda. E se realmente os direitistas atuais, os novos direitistas brasileiros, acham que para ser chamado de direita, tu tem que ser um indivíduo tosco, truculento, burro, que não sabe discriminar uma coisa da outra, não sabe ponderar atitudes, acha que tu tem que ser totalmente a favor ou totalmente contra alguma coisa, né? Que não existe nuances. Se realmente isso for direita, então, obviamente eu não sou de direita, né? Assim como eu não sou de esquerda, que acha que tudo é um oba-oba, que liberdade de expressão pode ser totalmente restrita. Aliás, muitos libertários, considerados de direita também pensam assim, né? E a coisa é muito mais complicada que isso. Mas, enfim, o que eu estava querendo dizer com o início desse vídeo, em que eu abordei vários assuntos? Que hoje em dia, nas redes sociais, o que menos há é uma discussão ponderada sobre fatos, ou seja, um foco, né? Foquismo, vamos chamar assim, né? Há simplesmente a imposição de uma narrativa sobre a outra, né? Então, o que há de mais produtivo nesse meu comentário, além do que eu acho que eu tenha passado, é a sugestão que eu dou de acessarem o canal Hoje no Mundo Militar, que é simplesmente fantástico. Todo dia eu aprendo um monte de coisa com aquilo. Legal? Um abraço para vocês, boa tarde, atenciosamente, Anselmo Heidrich.